Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de junho, nós vamos meditar de Salmos, capítulo 55 ao capítulo 57. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do Salmo de Davi, isso mesmo, 55, 56 e 57. E aqui no Salmo 55 nós vamos ver que o salmista Davi, ele nos fala de um momento muito tenebroso na sua caminhada, isso mesmo. Ele vai falar aqui de todos os sentimentos, das emoções, né, do que ele sentiu no momento de 2 Samuel 15, que foi a traição de Absalão e mais a traição de Aitofel, que era um conselheiro do rei muito querido dele. E Davi vai sofrer muito com essa traição, com esse momento da vida dele, e aqui nós vamos perceber, né? E é isso que é extraordinário nos Salmos de Davi, ele demonstrando a sua humanidade, como ele reagia às questões da vida, né? E ele sentia tudo muito intensamente, e ele vai relatar todas essas emoções para nós aqui no Salmo 55. Então eu já quero pedir para você deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, né? E se inscrever aqui no canal, porque você fazendo isso, o YouTube entende que este é um conteúdo de relevância e ele impulsiona para que outras pessoas também tenham conhecimento desse conteúdo. Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim: ouve a minha oração, ó Deus, não ignores o meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Olha só, né? Então, veja bem, sobrecarregado e confuso. Aqui ele já dá uma dica de como ele está. Nesta Bíblia aqui, né, que eu estou fazendo muita menção a ela, que é da Thomas Nelson, que é a versão Almeida século 21. Ele diz assim, no capítulo 55, ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende e ouve-me, estou perturbado e ando perplexo. Então aqui já deu para você ter uma ideia, né, do que Davi estava sofrendo. E aí ele continua aqui: meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim, trazendo desgraça, e me perseguem furiosamente. Se você lembrar desta ocasião, você vai ver que Davi precisou deixar tudo para poupar a sua própria vida. Pois bem, ele continua dizendo: dentro do peito o meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. O que Davi menciona aqui para nós, né? Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Ele fala que o peito está acelerado, terror de morte, medo, pânico, ele não conseguia parar de tremer. Você já consegue imaginar aqui a dimensão do descontrole emocional que Davi estava? Aqui, nitidamente, nós vamos perceber Davi com uma crise, uma síndrome de um pânico, né? Uma crise de ansiedade, um descontrole emocional, mesmo sendo o rei Davi. Então, todos nós estamos suscetíveis a termos problemas emocionais, a termos descontrole emocional, a passarmos por situações onde nos sentimos totalmente fragilizados.
E isso aconteceu com Davi. Agora, lendo aqui, você consegue ter dimensão do que é relatado em 2 Samuel 15, quando o próprio filho trai ele, usurpa o trono e ainda quer matar o pai. Não bastasse isso, ele também é traído por Aitofel, que era um conselheiro do rei, um amigo muito chegado, né? Então, Davi não esperava por isso. Nessa Almeida 21, ele fala assim, ó: por isso eu disse, a quem me dera ter asas como de pomba. E ele continua: eu voaria e encontraria descanso. Fugiria para longe e me esconderia no deserto. E logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Senhor, confunde-os, frustra os que falam, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam ao seu redor. Em torno dos seus muros, a violência, maldade também estão no meio dela. Então, não era só um problema que afetava Davi. Houve uma confusão geral no reino. É um burburinho, todos inflamados por nada mais, nada menos do que o filho do próprio rei. Ele, aos pouquinhos, foi semeando a discórdia, buscando aliados e usurpou assim o trono do pai. Toda a cidade estava sofrendo, havia violência e maldade, tudo isso semeada por Absalão. E ele continua: não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar, nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder, mas és tu, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Olha só, né? Então aqui, possivelmente, ele está falando da traição de Aitofel e também do seu filho Absalão. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhamos com a multidão para a casa de Deus. Que a morte os assalte e desça vivos ao Seiol, porque sua morada e no seu íntimo há maldade. Mas eu invocarei ao Senhor Deus, e Ele me salvará. À tarde, de manhã, ao meio-dia, me queixarei, me lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Em paz livrará minha vida dos que me perseguem, pois há muitos que lutam contra mim. Deus ouvirá, aquele que está entronizado desde a antiguidade lhe responderá, porque Ele não muda de ideia e nem temem a Deus. Aquele meu companheiro levantou a mão contra os que viviam em paz com ele, quebrou o que havia tratado. O seu falar era macio como manteiga, mas havia rancor em seu coração. Ele fala de Absalão, que com palavras foi envolvendo as pessoas e levando para si aliados para, no momento certo, se rebelar contra a casa do seu pai. Suas palavras eram mais brandas do que azeite, mas eram como espada desembainhada. Entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele dará sustentação e nunca permitirá que um justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, me farás descer ao poço da perdição, criminosos e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Então, Davi mostra aqui um estado extremo, né, de descontrole emocional, aonde ele vê o corpo dele responder ao pânico, ao pavor, ao medo, ao terror da morte, como ele colocou. Mas ninguém podia roubar a certeza de Davi quanto ao Deus que ele tinha.
É isso mesmo. Olhe, ele fala, entrega a tua ansiedade ao Senhor. Ele ainda nos aconselha. E ele diz, né? Mas eu confiarei em ti. É assim que ele finaliza um capítulo que talvez demonstre o maior descontrole emocional dele. Então, isso aqui nos cabe muita reflexão, de que podemos sim passar pelo vale da sombra da morte. Podemos sim passar por um descontrole emocional, uma crise de pânico, uma ansiedade. Podemos passar, estamos aqui sujeitos às dificuldades da vida, mas nunca podemos perder a esperança e a certeza de que podemos confiar no Senhor. Pois bem, o 56, ó Deus, compadece de mim, pois há homens que me pressiona, me oprime, atacam-me todo dia. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo ao Deus, ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Todos os dias tecem minhas palavras, só inventam maldade contra mim. Ajuntam-se, esconde-se, espiam meus passos como se estivessem guardando e aguardando a minha morte. Deixarás que eles escapem sem culpa? Ó Deus, derruba o povo da sua ira. Tu contas a minha aflição, pois as minhas lágrimas no teu odre, não são elas registradas no teu livro? No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer a mim o mortal? Ó Deus, cumprirei os meus votos que fiz, e eu te oferecerei ações de graça, pois livraste a minha vida da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Que coisa linda, não é? E por fim agora, o último capítulo, que é o 57, ele fala, compadece de mim, ó Deus, compadece de mim, pois eu me refugio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe a calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo escuta por mim. Ele enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. Estou deitado no meio de leões. Tenho que deitar-me no meio daqueles que me querem devorar. São homens cujos dentes são lanças e flecha, cuja língua é espada afiada. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos. Minha alma ficou abatida. Cavaram-me uma cova diante de mim. Mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme em Deus. Firme está meu coração. Cantarei louvores. Sim, eu cantarei. Desperta minha alma. Despertai lira e harpa. Quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei. Entre os povos, cantarei louvores, louvores a ti entre as nações. Pois teu amor é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Ó Deus, seja exaltado acima dos céus, e a tua glória esteja sobre a terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, como Davi, independente
de como estamos, do nosso estado de espírito, das nossas emoções, nós queremos declarar que confiamos em Ti, que descansamos em Ti, que os nossos olhos estão postos em Ti. Por isso te damos a glória e a honra. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.